Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O fim, meus amigos, é o nosso maior problema. A morte talvez seja, assim se pensa, a única certeza. O problema é que nós não sabemos quando tudo vai terminar, nem onde, nem como. Tudo é tão assustador que, enquanto nós podemos, a gente evita falar sobre o assunto. Mistério e medo cercam o fim. Mas se a morte é a única certeza, nós precisamos falar sobre esse assunto, concorda? Aí daquela pessoa que foge do assunto durante toda a sua vida, mas é obrigada a se ocupar com ele quando a própria morte chegar. A sabedoria da Bíblia nos lembra que o último inimigo a ser vencido é a morte. Por isso, não dá para deixar para depois. E quando a gente se ocupa com o assunto, muitas perguntas naturalmente surgem. A morte é o fim? Para onde os mortos vão? Podemos conversar com os mortos? Os mortos se comunicam? Orar por eles? Mortos viram estrelas? Existe alma penada, purgatório? Sabe, é interessante observar que mesmo entre os cristãos, a morte é cercada de costumes pagãos. Isso mesmo. Mesmo entre os cristãos, existem muitos costumes pagãos que nada têm a ver com a compreensão cristã e da Bíblia. O que percebemos é que no assunto morte, sem a gente se dar conta, cristãos ignoram a compreensão da Bíblia e adotam ensinamentos da mitologia grega. Às vezes até igrejas fazem isso. Faleceu um pastor que era conhecido meu. O pastor que dirigiu os atos fúnebres, quem sabe tentando achar palavras para consolar os familiares pela morte precoce do marido e pai, soltou a seguinte pérola: não chorem, o marido e pai de vocês agora é uma estrela no céu. Já ouviu uma coisa assim? Um dos filhos do falecido, triste e revoltado com esse consolo barato, veio para o meu lado perguntando: até quando a igreja vai enganar as pessoas sobre a morte? Meus amigos, mortos não se transformam em estrelas. Isso nada tem a ver com a fé cristã. A mitologia grega é o conjunto de crenças dos antigos gregos. Ali tinha o mito de Caronte. De acordo com esse mito, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, havia um grande rio que precisava ser atravessado pelas pessoas que morriam para chegar no mundo subterrâneo, na terra da eternidade. E na beira deste rio, segundo se cria, havia um personagem chamado Caronte, que com o seu barco levava as pessoas de uma margem para outra, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Mas essa viagem não era de graça, ela precisava ser paga com uma moeda.
Por isso, o costume na Grécia Antiga era de se colocar uma moeda na boca da pessoa falecida durante o velório, para que ela tivesse com que pagar a viagem. Caso a pessoa fosse para o outro mundo sem a moeda e não tivesse como pagar a tal travessia, ela não podia pegar o barco, mas ficaria vagando na margem do rio que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos por 100 anos. Quando então, por misericórdia do barqueiro Caronte, ela seria levada de graça para o seu destino final. Você percebe como em muitas crenças dos nossos dias existem traços dessa história da mitologia grega? Segundo ela, existe um outro lado, vida após a morte. A morte é uma viagem. Para chegar no outro lado, precisa pagar. Se alguém não pegar, pode ficar vagando em algum lugar como alma penada. A ideia, meus amigos, de que existe um outro lado, mas que para chegar lá, a gente precisa pagar, e que se não for pago, a pessoa vira uma espécie de alma penada, influenciou a nossa cultura e a nossa fé de muitas maneiras, ou melhor dizendo, a fé de muitas pessoas. Por isso, eu disse há pouco que há muitos costumes pagãos infiltrados na fé de muitas pessoas e que nos desviam da verdade. Já faz algum tempo faleceu alguém da minha família. Quando eu cheguei no sepultamento, percebi algo nas mãos da pessoa cruzada. Ela tinha as mãos cruzadas e eu percebi que ali, entre as duas mãos, havia algo. Fui olhar mais de perto e eram notas de dinheiro enroladas para viagem. Um dos fatores que motivou a reforma protestante, 1500, 1600, foi que neste período da reforma havia um padre chamado João Tetzel, que para arrecadar fundos para a construção da Capela Sistina em Roma, vendia indulgências anunciando: quando a tua moeda tilintar no fundo da caixa, a tua alma salta do purgatório para o céu. Precisa pagar. E assim continua acontecendo. O ensino bíblico, meus amigos, não conhece purgatório. Isso é mitologia grega. Quando pessoas mandam rezar uma missa para os mortos, pagando por isso, quando pessoas acendem uma vela por eles, ou quando oram por eles, no fundo está a ideia de que os mortos podem estar vagando em algum lugar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que há uma conta a ser paga. E do lado de cá, a gente se sente impelido a fazer alguma coisa, ajudando a pagar. Meus amigos, para os cristãos, a morte não é um problema. É verdade. A morte não é um problema. Os cristãos do primeiro século foram duramente perseguidos pelo Império Romano. O imperador se declarava Deus e Senhor. Os cristãos se negavam a adorar o imperador como Deus e Senhor e diziam para quem quisesse ouvir: só Jesus Cristo é Deus e Senhor. E essa desobediência civil lhes custou a vida. Muitos foram jogados aos leões no Coliseu em Roma, outros eram crucificados e queimados vivos. E a pergunta que nós precisamos fazer: de onde vinha a sua coragem para enfrentar a morte desse jeito? Quando eles conheceram Jesus, eles perceberam que a morte não é uma viagem misteriosa por terras subterrâneas. Perceberam também que a morte não precisa ser uma derrota, e descobriram uma nova compreensão da vida.
Daí que veio a sua coragem para enfrentar a morte. Vida, morte, vida eterna. A vida humana é um conjunto. Um curto período aqui na Terra, aí vem a morte, a entrada no descanso de Deus para a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Essa é a compreensão da vida humana dos cristãos que se baseia na sabedoria da Bíblia. Mas qual é o nosso problema? Nós focamos no curto tempo aqui na Terra e gastamos as nossas energias todas no ato da morte e nos esquecemos daquilo que é eterno. Por conta dessa compreensão, os cristãos do primeiro século podiam dizer: para mim, o viver aqui é Cristo e o morrer é lucro, porque a morte deixou de ser um problema. Ela não é o fim, nem uma viagem que precisa ser paga, mas uma simples passagem para a vida eterna. Por isso, quando os cristãos se referem aos que morreram, eles falam deles como quem dorme. Veja o que Paulo de Tarso escreve: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, quer dizer, já morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Por causa dessa compreensão de que a morte não é definitiva, mas de que os que morreram dormem pela espera do fim, isso mudou a compreensão dos cristãos desde sempre, e por isso eles enfrentaram a morte com coragem e sem medo. E quando a gente tem essa compreensão de quem morreu como alguém que dorme, a gente entende que a gente não fala com quem dorme, a gente o deixa dormir. Ele descansa, ele perde a consciência do que acontece ao seu redor, mas um dia ele vai acordar. Jesus já tinha dito para os seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Por causa desta compreensão e desta fé, a morte deixou de ser um problema para os cristãos. Porque para a sabedoria da Bíblia não existe um fim. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a morte morreu. E nós confiamos que a gente não tem aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos aquela que há de vir. Para os cristãos, a morte deixou de ser um problema, porque eles sabem que o melhor ainda está por vir. O mesmo Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, escreve: porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe qual é a melhor parte? A gente não precisa pagar. Tudo já foi pago quando Jesus morreu na cruz. Talvez aí você pergunte: mas e então? É para todo mundo? Todos entram? Sabe, é para todo mundo, mas nem todos entram. Nem todos entram. Um amigo meu achou que eu deveria conhecer Israel. Achou que na minha função de pastor esse era um conhecimento que eu deveria ter. E me ofereceu e me disse que iria pagar a passagem para Israel para mim. Eu pensei um pouco e declinei da oferta, agradecendo ao meu amigo. Muito trabalho, muitas atividades, muitos compromissos que eu não podia deixar para trás. Passou um tempo e eu refleti um pouco melhor.
E eu cheguei à conclusão de que eu errei na minha decisão e que eu deveria ter aproveitado a oportunidade que me foi dada. Deveria ter aceito o presente. Talvez você pergunte, mas por que não aceita a oferta agora ainda? Porque esse meu amigo já morreu. Tarde demais. Meus amigos, mas não é tarde demais para aceitar, numa atitude de arrependimento e confiança em Jesus, o presente da vida eterna que Ele oferece. Porque apenas entra quem aceita a oferta da graça. Veja o que diz a respeito Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Fora ficam os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Não faça como eu fiz com o presente que meu amigo me ofereceu. Aceite o presente de Jesus num gesto de arrependimento e de fé. O que eu faço com isso? Leia Apocalipse 21 e 22. Lembra? Comece lendo a Bíblia pelos primeiros 3 capítulos e depois leia os últimos 2. Ali nós encontramos a melhor notícia que pode haver. Nós não somos frutos do acaso, nós sabemos que existe um Deus Criador e Salvador. E mesmo que nós, com nossa autonomia em relação ao Criador, tenhamos estragado a boa criação de Deus, o nosso Deus, Jesus, é o Deus dos novos começos. E a morte, meus amigos, não é o fim. Quem crer em Jesus, quando a morte chegar, simplesmente há de fechar os olhos para a história e abrir os olhos para a eternidade. Novos céus e nova terra, onde a morte já não existirá, nem dor, nem crises, nem lágrimas. Mas nós, você e eu, precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha a favor de Cristo como Senhor de nossas vidas, ou seguir uma caminhada de autonomia em relação a Ele. Eu já tomei a minha decisão. E você? Convido você a falarmos com Deus. Senhor, muito obrigado que nós ouvimos essa notícia maravilhosa da sabedoria da Bíblia, de que não existe um fim. Existe uma morte, é verdade, mas ela não é o fim. Há uma vida que já pode começar aqui, vida eterna, onde não haverá morte, nem dor, nem pranto, onde as antigas coisas já terão passado. Uma vida eterna, uma vida para sempre na Tua presença. Por isso, Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, Tu que tens vencido a morte, ajuda-nos a crer nas verdades da Escritura a respeito daquilo que chamamos de fim. Livra-nos das falsas crenças, da mitologia, das crendices e ajuda-nos, Senhor, a confiar pelo Teu Espírito Santo em Ti somente. É isso, Senhor, que oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nada nos separa
filho que por todos morreu. Ele morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Sim, devolve a vida. Devolve a vida aos nossos corações. Só Ele, só Ele. Devolve a vida aos corações. Aviva-nos. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e